Hashtag a coragem de transformar dor em propósito. O ar gelado daquele quarto de hospital me despertou dos sonhos inquietos. Senti uma presença ao meu lado enquanto permanecia imobilizada pelos medicamentos. O Dr. Oliveira, figura respeitada por toda Recife, aproveitava-se da minha vulnerabilidade durante sua ronda noturna. Eu, uma adolescente de apenas 15 anos, recuperando-me de um grave acidente, não conseguia reagir. Os analgésicos que deveriam aliviar minhas dores físicas me deixavam completamente impotente, mas minha consciência registrava a cada momento daquela violação de confiança. Ninguém acreditaria em você, menina, sussurrava ele enquanto realizava toques completamente inadequados para um profissional de saúde. Sua respiração pesada criava uma névoa no ar frio do quarto, me causando arrepios que nada tinham a ver com a temperatura ambiente. Consegui entreabrir os olhos por um instante, vislumbrando seu jaleco branco sobre mim, enquanto o monitor cardíaco mantinha seu ritmo constante, ignorando o desespero que crescia em meu peito. Meu nome é Nadine de Souza Carvalho, atualmente com 74 anos, sentada aqui na varanda de minha casa em Recife, usando este vestido florido alaranjado que sempre visto nos dias quentes. O ventilador balança suavemente meus cabelos grisalhos, que nunca mais deixei crescer depois daquela época. Esta mecha prateada na frente surgiu pouco depois daqueles eventos traumáticos, como uma marca visível em meu corpo do momento em que minha inocência foi roubada. Hoje sou conhecida como Dona Nadine, viúva respeitada, que administrou o Hospital Santa Terezinha por mais de 3 décadas. Mãe de 2 filhos que adotei com amor, avó de 4 netos que enchem esta casa de alegria. Mas naquela cama de hospital, eu era apenas uma menina órfã, vítima de um acidente, escolhida por aquele homem para satisfazer seus desejos obscuros. Você que está aí, do outro lado da tela, ouvindo uma senhora idosa desenterrar fantasmas do passado, quem é? De qual canto deste Brasil imenso, repleto de histórias silenciadas, você me assiste? Compartilhe nos comentários. Quero saber quem tem a coragem de encarar esta história sem desviar o olhar. Porque, sinceramente, nem todos conseguem. Muitos preferem fingir que certas coisas não acontecem em instituições respeitáveis, com profissionais de renome, mas acontecem, meu querido, e quem sofre geralmente não tem voz para contar. O acidente que me colocou naquela UTI arrancou tudo de mim num instante. Era 1964, quando um regime autoritário começava no país enquanto meu pequeno mundo desmoronava. Papai era motorista de ônibus da linha circular Madalena, em Recife. Mommy trabalhava como costureira. Morávamos numa casa simples no bairro Casa Amarela, daquelas com paredes coloridas e janelas voltadas para a rua. A vida era difícil, mas digna. As casas coladas umas às outras, o aroma do dendê das barracas de comida misturando-se com o perfume das plantas que mamãe cultivava no pequeno quintal dos fundos. Eu estava concluindo o ginásio e sonhava em me tornar professora. Sonho inocente de uma menina que desconhecia as surpresas amargas que o destino reservava. Naquela tarde fatídica, esperei na parada o ônibus dirigido por meu pai para voltar para casa com ele, como fazia todos os dias. Avistei o veículo dobrando a esquina, reconhecendo pelo modo cuidadoso com que papai conduzia. Foi quando tudo mudou para sempre. Um caminhão desgovernado descendo a ladeira colidiu violentamente contra o ônibus, exatamente no lado do motorista. O impacto foi devastador. O som do metal retorcendo-se, dos vidros estilhaçando-se e dos gritos desesperados ainda ecoam em minha memória. Às vezes acordo suada durante a noite, revivendo aquele momento terrível. Corri desesperadamente em direção à destruição, clamando por meu pai. Ao me aproximar, vi apenas sangue cobrindo tudo. Pai! Gritei angustiada, tentando acessar o ônibus destruído. Foi quando uma estrutura metálica solta me atingiu. Na hora, nem percebi a gravidade do ferimento, tamanha era minha preocupação com meu pai. Só quando minha visão começou a escurecer e minhas pernas fraquejaram percebi que também estava gravemente ferida. Caí no asfalto, sentindo o calor do meu próprio sangue encharcando minhas roupas. As sirenes aproximando-se pareciam distantes,
como se eu estivesse submergindo em águas profundas. Depois, apenas escuridão. Despertei dias depois na UTI do Hospital Santa Terezinha, completamente debilitada. Fraturas nas costelas, na bacia, hemorragia interne, traumatismo craniano. Os médicos diziam que foi um milagre eu ter sobrevivido. Milagre. Naquele momento, a morte parecia mais misericordiosa, pois foi ali, ainda confusa pelos medicamentos, que recebi a notícia devastadora. Papai faleceu instantaneamente no acidente. Mamãe, ao receber a notícia, saiu correndo de casa e foi atropelada a caminho do hospital. Não resistiu aos ferimentos. Em um piscar de olhos, tornei-me órfã. Completamente sozinha no mundo. O Dr. Oliveira era o diretor daquele hospital, não oficialmente, mas na prática. Filho do fundador, casado com a filha do prefeito, respeitado por toda a cidade, usava óculos de armação dourada e mantinha o cabelo grisalho sempre impecavelmente penteado. Caminhava pelos corredores como um monarca visitando seus súditos. Quando passava, as enfermeiras ficavam mais eretas, falavam mais baixo, quase faziam reverência. É um dos melhores cirurgiões do Nordeste, comentavam orgulhosas. Ele salvou sua vida, diziam. Você deveria ser eternamente grata. Nos primeiros dias, ele realmente parecia um anjo de jaleco. Era atencioso, sorria com aqueles dentes perfeitamente brancos, sempre perguntando como eu estava me sentindo. Chamava-me de guerreira, de valente. Dizia que eu estava me recuperando rapidamente, apesar de tudo. Eu, na minha ingenuidade juvenil, sentia-me especial por receber a atenção de um homem tão importante. Os medicamentos fortes me deixavam sonolenta na maior parte do tempo, mas ainda assim eu percebia como ele demorava mais em meu leito do que nos outros. Uma tia quase desconhecida, irmã de minha mãe, foi localizada e apareceu para me visitar. Dona Teresa, magra e de semblante cansado, trabalhava como empregada doméstica em um apartamento no bairro de Boa Viagem. Vou precisar levá-la para morar comigo quando sair daqui, disse ela sem esconder o desagrado. Era mais uma boca para alimentar em sua casa já apertada. Mas que escolha eu tinha? Era isso ou uma instituição para menores? Eu estava prestes a receber alta quando a febre retornou, intensamente. Uma infecção, explicaram. Precisei voltar para a UTI, ficar isolada. Tia Teresa nem apareceu mais. Ninguém te prepara para o desamparo que é ser uma adolescente sem família em um hospital. Você se torna um número, um caso, um corpo ferido que precisa ser consertado para liberar o leito. As pessoas olham para você com aquela compaixão superficial, mas ninguém tem tempo de realmente enxergar o desespero em seus olhos. As enfermeiras entram e saem do quarto, verificam os aparelhos, trocam o soro, às vezes oferecem um sorriso discreto, mas é só isso. Você aprende a ser invisível, a agradecer por qualquer migalha de atenção. Terreno fértil para quem busca se aproveitar. Foi durante um plantão noturno que começou o pior pesadelo da minha vida. A UTI estava com equipe reduzida, apenas uma enfermeira sonolenta no posto e algumas auxiliares que mais cochilavam do que vigiavam. Eu havia tomado um analgésico forte e estava naquele estado entre o sono e a vigília, corpo relaxado, mente nebulosa. Ele entrou silenciosamente, verificou o monitor como se estivesse fazendo uma ronda normal, mas havia algo diferente em seu olhar, um brilho que fez meu estômago revirar, mesmo sem eu compreender o motivo. Preciso examiná-la, Nadine, disse baixinho, puxando a cortina ao redor da cama. Na minha confusão, ainda acreditei que fosse um procedimento normal. Ele ajustou a dosagem do medicamento no soro, fazendo-me ficar ainda mais entorpecida. Depois, com mãos frias que tremiam de excitação, começou a baixar o lençol e erguer minha camisola hospitalar. Percebi então que ele não usava luvas, que sua respiração estava ofegante, que aquilo não era um exame médico legítimo. Tentei falar, mas minha voz não saía. Tentei empurrá-lo, mas meus braços pareciam feitos de algodão. Suas mãos percorriam meu corpo como se eu fosse um objeto, enquanto sussurrava coisas terríveis em meu ouvido.
Ninguém acreditará se você contar, dizia entre suspiros. Será sua palavra contra a minha. E quem é você? Apenas uma órfã que nem parentes tem direito. O bip do monitor cardíaco acelerou junto com meu coração aterrorizado, mas ele ignorou. Sabia exatamente até onde podia ir sem deixar marcas, sem despertar suspeitas. Quando terminou, limpou as mãos no lençol, ajeitou minhas roupas como se nada tivesse acontecido, ajustou os aparelhos, fez algumas anotações na prancheta, voltou a ser o médico respeitável que todos admiravam. Antes de sair, ainda teve a audácia de dizer: "Você está melhorando bem, Nadine. Logo poderá sair daqui." Como se estivesse me fazendo um favor, como se não tivesse acabado de destruir o pouco que restava da minha dignidade. No dia seguinte, acordei com aquela sensação viscosa e repulsiva pelo corpo. Teria sido um pesadelo, um delírio da febre ou o efeito dos medicamentos. Mas a memória estava lá, turva, porém real. As mãos frias, a respiração quente e úmida em meu pescoço, a voz suave sussurrando ameaças. E então aconteceu novamente, e novamente, e novamente. Sempre à noite, sempre quando a equipe estava reduzida. Ele certificava-se de que eu tivesse recebido uma dose alta de sedativos, que mal conseguisse me mover ou falar. O homem que toda a cidade respeitava usava o corpo debilitado de uma menina órfã para satisfazer seus desejos mais sórdidos. O pior não era apenas a violação física, era também a certeza de minha impotência. Quem acreditaria em mim? Uma adolescente pobre, órfã, confusa pelos medicamentos, contra o médico-chefe, filho de família importante, casado com a filha do prefeito. Era como gritar debaixo d'água. Ninguém escuta, só você sabe que está se afogando. Durante o dia, ele era o respeitado doutor. À noite, transformava-se no monstro que me atormentava. O que aconteceu naquela UTI mudaria não apenas meu corpo, mas também minha alma para sempre. O doutor Oliveira sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia como me ferir sem deixar marcas visíveis. O pior tipo de predador, aquele que se esconde atrás de um jaleco branco e de um juramento que profana todas as noites. Mas antes de contar o desfecho dessa história sombria, preciso que você compreenda o inferno que foi aquela internação e o que veio depois. Porque os abusos do Dr. Oliveira não foram eventos isolados. Transformaram-se num tormento sistemático, planejado com a frieza de quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes de mim. Seus exames tornaram-se mais frequentes, sempre seguindo o mesmo roteiro macabro. Ele esperava as noites de plantão quando a equipe estava mais reduzida, geralmente às terças e quintas-feiras. Manipulava a escala médica. Descobri depois que ele mesmo organizava os horários para garantir que ficaria sozinho comigo. Na ficha do meu prontuário, anotava que eu precisava de acompanhamento especial devido à infecção persistente, o que justificava suas visitas em horários incomuns. O pior de tudo era como ele usava os medicamentos contra mim. Antes de vir ao meu leito, aumentava a dose de analgésicos no meu soro, deixando-me naquele estado entre consciência e inconsciência, lúcida o suficiente para sentir tudo, mas incapaz de reagir ou de gritar por socorro. É para o seu próprio bem, Nadine, dizia com aquela voz suave enquanto ajustava o gotejamento. Você precisa descansar para se recuperar. E eu, que nada entendia de medicina, acreditava que aquilo fosse protocolo normal. Há coisas que são difíceis de expressar mesmo depois de tantos anos. As mãos frias dele explorando meu corpo como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. O aroma de sua loção pós-barba misturado com suor quando ele se inclinava sobre mim. A maneira como fechava os olhos e mordia o lábio enquanto se satisfazia. E depois, o pior de tudo, a máscara de médico dedicado retornando ao seu rosto, como se nada tivesse acontecido. Está evoluindo bem. Faremos novos exames amanhã, dizia, ajustando o jaleco, fazendo anotações na prancheta. O Dr. Oliveira conhecia cada canto daquele hospital como a palma de sua mão. Sabia exatamente qual enfermeira estaria de plantão, qual quarto ficava no ponto cego das câmeras. Sim, já existiam algumas naquela época.
Qual funcionário fecharia os olhos para as excentricidades do chefe em troca de favores ou por medo? Ele também sabia que ninguém questionaria se aumentasse minha dose de sedativos no prontuário. Afinal, quem era eu? Apenas mais uma paciente carente, sem família que pudesse reclamar. Por muito tempo, achei que estivesse imaginando coisas, que fossem delírios da febre, pesadelos misturados com realidade devido aos medicamentos fortes. Isso não pode ser verdade, pensava quando acordava atordoada após mais uma noite de horror. Um médico não faria isso. Nossa mente tem esse mecanismo estranho de proteção, entende? Tenta negar o insuportável, mesmo quando o corpo conhece a verdade. Eu sentia a dor, o nojo, a impureza que nenhum banho conseguia remover, mas minha mente relutava em aceitar o que estava acontecendo. Foi somente após algumas semanas que consegui reunir coragem para falar. A enfermeira-chefe, Dona Clotilde, era uma senhora corpulenta, de expressão severa, que parecia menos intimidadora que as outras pessoas do hospital. Esperei um dia em que ela veio trocar meus curativos sozinha e, com voz trêmula, comecei a contar. Dona Clotilde, o doutor Oliveira vem ao meu quarto à noite e faz coisas inadequadas comigo. A reação dela foi como um tapa no rosto. Primeiro os olhos se arregalando em choque, depois a boca se contorcendo em desaprovação. Por um instante, pensei que ela estivesse horrorizada com as ações do médico, mas não era comigo que ela estava indignada. Que absurdo é esse, menina? Inventando histórias desse tipo sobre o doutor Oliveira? Ele que salvou sua vida. Deve ser delírio da febre ou, Deus me livre, influência maligna na sua cabeça. Ela terminou o curativo com rispidez, apertando as ataduras com força desnecessária. Se eu ouvir você espalhando esse tipo de absurdo novamente, terei que reportar seu comportamento inadequado. Antes de sair do quarto, ela ainda fez questão de me lembrar da minha posição. Menina, o doutor Oliveira é casado com a filha do prefeito. É o médico mais respeitado desta cidade. Quem você pensa que é para fazer uma acusação dessas? Naquele momento, compreendi que estava completamente sozinha, que o homem que me agredia todas as noites era intocável. Tentei mais uma vez buscar ajuda. Havia um padre que visitava os doentes todas as sextas-feiras, o padre Antônio, um senhor de cabelos brancos e sorriso bondoso que levava comunhão e conforto espiritual. Na sexta seguinte, quando ele veio me ver, desabafei entre lágrimas. Contei tudo, acreditando que um homem de Deus me entenderia, me protegeria. O padre ouviu em silêncio, olhos baixos, mãos segurando o terço com força. Quando terminei, ele suspirou profundamente e disse: Minha filha, o que você está descrevendo são tentações malignas. O inimigo coloca esses pensamentos impuros em nossa mente quando estamos fracos na fé. Fiquei incrédula com o que estava ouvindo. Mas, padre, não são pensamentos, é real. Ele vem todas as noites e... Ele me interrompeu erguendo a mão. Basta! Isso são sugestões do maligno. Rezarei por você para que Deus purifique sua mente dessas impurezas. E assim, a segunda porta de esperança se fechou na minha face. Após quase 2 meses no hospital, finalmente recebi alta. A infecção tinha cedido, os ossos começavam a cicatrizar e não havia mais justificativa médica para me manter internada. No último dia, o doutor Oliveira fez questão de vir se despedir. Na presença da tia Teresa e das enfermeiras, era todo sorrisos e recomendações. Nadine é uma guerreira, vai se recuperar completamente. Só precisa de repouso e carinho agora. E olhando nos meus olhos, completou: se precisar de qualquer coisa, é só me procurar no hospital. Aquele olhar dele continha um aviso, uma ameaça velada, como se dissesse: tente contar a alguém e veja o que acontece. Saí do hospital carregando não apenas as marcas físicas do acidente, mas também as feridas invisíveis que ninguém podia ver ou compreender. A casa da tia Teresa era uma residência pequena num beco de casa amarela, 2 cômodos apertados onde ela vivia com 3 filhos pequenos. Eu dormia num colchão no chão da cozinha,
entre a geladeira velha que fazia barulho a noite toda e o tanque de lavar roupas. Não era uma vida fácil, mas pelo menos estava longe dele. Por um tempo, acreditei que conseguiria seguir em frente, que poderia enterrar aquelas lembranças e reconstruir minha vida do zero, mas o corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordaba gritando, encharcada de sué. Via o rosto dele em todos os lugares. Sentia o cheiro da loção pós-barba em travesseiros limpos. O som de um estetoscópio, a cor branca de um jaleco, o bip de um aparelho, qualquer coisa me fazia reviver o terror. Uma noite, após um pesadelo particularmente perturbador, acordei tão desorientada que comecei a gritar sem parar. Tia Teresa veio correndo e me deu alguns tapas leves no rosto para me trazer de volta à realidade. Quando consegui me acalmar, ela sentou na beirada do colchão e perguntou o que estava acontecendo. Foi minha terceira tentativa de buscar ajuda. Entre soluços, contei tudo. Os abusos, as noites de terror no hospital, o medo que ainda sentia. A reação dela foi pior que a da enfermeira e do padre juntos. Que absurdo, menina. Inventando histórias desse tipo sobre o homem que salvou sua vida? É assim que você agradece por tudo que fizeram por você? Por tudo que estou fazendo, acolhendo-a na minha casa? Ela se levantou tremendo de raiva. Amanhã mesmo vou levá-la à igreja para confessar esse pecado. Isso é coisa de menina desequilibrada querendo chamar atenção. Os meses seguintes foram um inferno diferente. Tia Teresa contou para as vizinhas e para a família que eu estava perturbada, que tinha problemas mentais. As pessoas me olhavam com uma mistura de pena e repulsa. Na escola, os colegas cochichavam pelas costas. Os meninos faziam piadas cruéis, perguntando se eu não queria exames médicos deles também. As meninas se afastavam como se o que tinha acontecido comigo fosse contagioso. Fui me isolando cada vez mais. Parei de me alimentar adequadamente, de dormir, de falar. Vivia num mundo de sombras, onde cada dia era apenas uma repetição do anterior, sem esperança de melhora. Aos 17 anos, 2 anos após o acidente e os abusos, não suportava mais. Numa tarde em que estava sozinha em casa, reuni todos os medicamentos que encontrei no armário da tia e ingeri de uma vez. Queria que a dor cessasse definitivamente. Foi a filha mais velha da tia Teresa que me encontrou desacordada no banheiro. Levaram-me às pressas para o mesmo hospital onde tudo havia acontecido. Ironia cruel do destino. Esvaziaram meu estômago, administraram carvão ativado, mantiveram-me viva contra minha vontade. Quando despertei, estava em uma ala diferente, a psiquiátrica. Naquela época, hospitais psiquiátricos eram quase campos de detenção. Pacientes contidos, tratados com eletrochoque, sedados até inconsciência. Disseram que eu tinha tendências suicidas e delírios persecutórios. O médico daquela ala, graças a Deus não era o Dr. Oliveira, prescreveu uma combinação de medicamentos que me transformou em uma pessoa ausente. Não sentia nada, não pensava em nada, mal conseguia realizar tarefas simples como amarrar os cadarços dos sapatos. Era como se tivessem apagado minha essência e deixado apenas uma casca vazia. O fundo do poço tem alçapão, sabia? Quando você acha que não pode afundar mais, descobre que existe outro nível de sofrimento esperando. Foi durante uma sessão de terapia, que nada mais era que uma enfermeira lendo textos religiosos enquanto ficávamos sentados olhando para o nada, que ouvi algo que mudou tudo. 2 enfermeiras conversando em voz baixa atrás de mim, achando que eu estava sedada demais para compreender. Chegou mais uma ontem da ala pediátrica, disse uma. Diz que o Dr. Oliveira tocou inadequadamente durante os exames. A outra suspirou. Já é a 3ª este ano. Ninguém faz nada. A primeira deu uma risadinha amarga. E quem vai fazer? Ele é praticamente o dono deste lugar. A última menina que insistiu na história acabou aqui, igual essa aí na sua frente. Senti como se um raio tivesse me atingido. Não era só comigo.
Ele fazia isso com outras meninas, e pior, usava a ala psiquiátrica para desacreditar as vítimas. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado em minha mente. A raiva, um sentimento que não sabia que ainda existia dentro de mim, começou a queimar, dissolvendo a névoa dos medicamentos. Não era louca, não tinha inventado nada e não era única. Havia outras, talvez muitas outras, sofrendo o mesmo que eu. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo além do desespero, uma determinação feroz de sobreviver, nem que fosse apenas para provar que ele não tinha me destruído completamente. O destino tem maneiras estranhas de operar. No dia seguinte, apareceu na clínica uma freira que nunca tinha visto antes. Irmã Conceição, uma mulher alta e magra, de olhos verdes penetrantes e sotaque diferente. Soube depois que era portuguesa, formada em enfermagem na Inglaterra antes de entrar para o convento. Tinha retornado ao Brasil recentemente para assumir a coordenação da escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas. Ela estava fazendo uma visita pastoral, conversando com os pacientes. Quando chegou a minha vez, em vez de recitar orações decoradas como os outros visitantes faziam, sentou-se ao meu lado e perguntou, olhando diretamente nos meus olhos: "O que fizeram com você, menina?" Aquela pergunta tão simples, tão direta, quebrou algo dentro de mim. Comecei a chorar como não chorava há anos, com soluços que vinham do fundo da alma. Não sei se foi coragem ou desespero, mas contei tudo para ela. O acidente, a perda dos pais, os abusos do médico, as tentativas frustradas de pedir ajuda, minha tentativa de acabar com o sofrimento, os medicamentos que me deixavam entorpecida. Falei sem parar, como se as palavras tivessem ficado represadas dentro de mim por tanto tempo que agora transbordavam sem controle. Esperava ver no rosto dela a mesma descrença, o mesmo julgamento que tinha visto em todos os outros. Mas Irmã Conceição me surpreendeu. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela e disse com uma convicção que me atravessou como uma lança: "Eu acredito em você, Nadine." 3 palavras simples que ninguém tinha me dito até então. Eu acredito em você. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto fechado há anos, permitindo a entrada de ar fresco e luz. Não foi culpa sua, ela continuou, apertando minhas mãos com força. Nada disso foi culpa sua. Você foi vítima de um homem que abusou do poder dele contra você. Mas escute bem o que vou dizer. Você pode transformar essa dor em algo maior. Pode usar o que viveu para garantir que outras meninas não passem pelo mesmo. Pela primeira vez desde o acidente, senti uma faísca de esperança. Uma pessoa acreditava em mim. Uma pessoa enxergava além da menina perturbada que todos descartavam. Irmã Conceição prometeu que iria me ajudar a sair dali. Melhor ainda, ofereceu-me um caminho, uma bolsa de estudos para estudar na escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas. ¿Por qué enfermagem? Perguntei confusa. Ela sorriu de um modo que parecia iluminar seu rosto inteiro. Porque conhecimento é poder, menina. Se você compreender como funciona o corpo, a medicina, o sistema de saúde, poderá lutar de igual para igual. E mais importante, poderá proteger outras meninas vulneráveis como você foi um dia. Compartilhar esta parte da minha história é sempre difícil. É como reabrir uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Estou fazendo isso porque acredito que outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. Se esta história está tocando seu coração, considere fazer uma contribuição para o canal Vozes que Transformam, clicando no botão de apoio que aparece abaixo do vídeo. É como uma moedinha com um coração. Escolha o valor que puder, mesmo menor já ajuda. Nossa equipe viaja pelo Brasil inteiro buscando histórias como a minha, histórias de mulheres que carregaram silêncios pesados demais. Precisamos cobrir custos de transporte, hospedagem e equipamentos para continuar compartilhando essas vozes que muitos prefeririam que permanecessem caladas. Nos dias que se seguiram após conhecer a Irmã Conceição, vivi um conflito interno intenso. Parte de mim queria agarrar aquela oportunidade com todas as forças, sair da clínica, estudar enfermagem, começar uma vida nova,
longe de tudo aquilo. Mas outra parte, a ferida e machucada, tinha medo. E se fosse outra desilusão? E se eu nunca conseguisse superar o trauma? E se o Dr. Oliveira descobrisse e viesse atrás de mim? Mais que isso, questionava-me se deveria deixar tudo para trás e tentar esquecer, ou se deveria usar o que aconteceu como combustível para buscar algum tipo de justiça. Muitas noites passei acordada, apesar dos medicamentos fortes, refletindo sobre essa questão. Seria melhor enterrar essa dor ou usá-la como motivação? Fingir que nada aconteceu e seguir em frente, ou confrontar o passado e arriscar sofrer ainda mais? Não existia resposta fácil. Cada caminho tinha seu preço. Esquecer significava deixar o Dr. Oliveira livre para continuar abusando de outras meninas indefesas. Confrontar significava arriscar ser destruída novamente, desta vez talvez sem chance de recuperação. Era uma escolha impossível para uma adolescente de 17 anos que já tinha perdido tudo. Mas algo dentro de mim, aquela mesma força que me fez sobreviver ao acidente, aos abusos e à tentativa de acabar com meu sofrimento, começou a crescer lentamente. Uma sementinha de determinação plantada pelas palavras da irmã Conceição. Você pode transformar essa dor em algo maior. Se ela acreditava que eu era capaz disso, talvez, só talvez, eu pudesse começar a acreditar também. A vida tem desses mistérios que nunca compreendemos completamente. De todas as pessoas que passaram por aquele hospital naquela época, logo eu, uma menina fragilizada, sem família, sem recursos, acabei sendo quem confrontaria o Dr. Oliveira. A decisão de aceitar a proposta da irmã Conceição foi apenas o primeiro passo de uma jornada que eu nem imaginava aonde me levaria. A escola de enfermagem das Irmãs Franciscanas ficava em um prédio antigo de Olinda, com vista para o mar. Era um lugar austero, mas acolhedor, bem diferente da frieza do hospital ou da clínica psiquiátrica. As freiras tinham disciplina rígida, mas também demonstravam paixão genuína pelo que ensinavam. Irmã Conceição conseguiu um quartinho só para mim nos alojamentos das estudantes. Um espaço minúsculo, mas que, pela primeira vez em muito tempo, era só meu. Um lugar onde ninguém me olhava com pena ou repulsa. A primeira semana foi extremamente difícil. Os medicamentos da clínica ainda estavam sendo eliminados do meu organismo, e eu tinha tremores, suores frios, dificuldade para me concentrar. Algumas colegas cochichavam pelos cantos, curiosas sobre a protegida da irmã Conceição, que tinha aparecido misteriosamente. Mas eu estava determinada a não desperdiçar aquela oportunidade. Dediquei-me aos estudos como se minha vida dependesse disso e, de certa forma, realmente dependia. Logo descobri que tinha facilidade com anatomia e fisiologia. As horas que passava memorizando os nomes dos ossos, músculos, veias, artérias e nervos me davam uma sensação de controle que nunca tinha experimentado antes. Comecei a entender como o corpo funciona, o que era normal e o que não era. E, mais importante, comecei a compreender o que tinha acontecido comigo em termos médicos, e não apenas como vítima passiva. Os anos de formação foram de estudo obsessivo. Enquanto as outras jovens saíam para passear aos domingos ou iam ao cinema nas folgas, eu permanecia na biblioteca devorando livro após livro. Não era só a enfermagem básica que me interessava. Comecei a buscar textos sobre medicina legal, sobre evidências de abusos físicos e sexuais, sobre trauma psicológico. As freiras nunca me questionavam quando eu solicitava esses livros avançados. Acredito que a irmã Conceição tinha explicado o suficiente da minha história para que elas entendessem sem me fazer perguntas dolorosas. Foi nessa época que comecei a manter um diário detalhado. Não era um diário comum de sentimentos e acontecimentos do dia a dia. Era um registro meticuloso de tudo que conseguia lembrar dos abusos. Data, hora, quem estava de plantão, quais medicamentos eu tinha recebido, quais exames o Dr. Oliveira tinha realizado, quais palavras ele tinha usado. No início, era uma tortura reviver cada detalhe. Chorava tanto ao escrever que as páginas ficavam enrugadas de lágrimas. Mas com o tempo percebi que cada memória que registrava era como retirar um espinho de dentro de mim.
Doía, sangrava, mas depois aliviava. No terceiro ano de formação, surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. A escola tinha convênio com o hospital no Rio de Janeiro e enviava algumas alunas para fazer estágio lá por 6 meses. Irmã Conceição me indicou, dizendo que eu era uma das melhores alunas e merecia experiência. Só muito depois compreendi que ela tinha feito isso propositalmente, não apenas para me dar uma oportunidade de aprendizado, mas para me afastar de Recife e das memórias que me assombravam. O Rio de Janeiro de 1967 era completamente diferente de Recife. A cidade grande, o movimento, a diversidade de pessoas de todos os lugares. Tudo isso era fascinante e assustador ao mesmo tempo. Fiquei hospedada em outro pensionato de freiras, mas tinha muito mais liberdade que na escola. Foi lá que conheci pessoas que mudariam minha perspectiva para sempre. Uma das enfermeiras do hospital onde eu estagiava, Dona Helena, coordenava um grupo de apoio a vítimas de violência. Ela me convidou depois de notar como eu ficava tensa quando certos médicos mais velhos se aproximavam, como eu evitava ficar sozinha com homens em ambientes fechados. Você carrega as marcas que conheço bem, ela me disse um dia, com uma gentileza que quase me fez chorar ali mesmo. Não precisa falar se não quiser, mas talvez ajude a ouvir outras mulheres que passaram por experiências semelhantes. O grupo se reunia em um salão paroquial às terças à noite. Havia mulheres de todas as idades e classes sociais, desde empregadas domésticas até senhoras abastadas de Copacabana. O que tinham em comum? Todas haviam sido vítimas de abusos, muitas por homens em posição de poder, patrões, professores, médicos, religiosos. Ouvir aquelas histórias foi como encontrar um espelho onde finalmente me reconhecia. Não era louca, não tinha inventado nada, não era única. Era parte de um padrão terrível que acontecia em toda parte, escondido sob o tapete da boa sociedade. Foi lá que conheci também o Dr. Mendes, um médico legista aposentado que dava palestras sobre como identificar e documentar abusos. Ele tinha sido demitido de um hospital depois de denunciar um colega que abusava de pacientes, e agora dedicava seu tempo a ensinar vítimas a se protegerem e a reunir provas. Depois de uma das palestras, tive coragem e mostrei meu diário para ele. O velho médico passou horas lendo cada página, fazendo anotações, me fazendo perguntas específicas. Ao final, olhou por cima dos óculos e disse: "Menina, você tem aqui o suficiente para derrubar esse monstro. Só falta saber como usar." Os 6 meses no Rio passaram rapidamente. Quando voltei para Recife para completar minha formação, eu era outra pessoa. Não só tinha aprendido técnicas avançadas de enfermagem, mas também entendia sobre evidências, sobre documentação legal, sobre como o sistema protegia abusadores. Mais que isso, tinha um plano começando a se formar em minha mente, um plano arriscado, demorado, que exigiria paciência e coragem que eu nem sabia se possuía. Me formei com distinção na Escola das Irmãs. A irmã Conceição chorou na cerimônia de formatura como se eu fosse filha dela. De certa forma, ela tinha sido mais mãe para mim nos últimos anos que qualquer pessoa desde que perdi meus pais. Quando todos estavam celebrando após a cerimônia, ela me chamou em um canto e perguntou: "E agora, Nadine? Qual é seu próximo passo?" Contei a ela meu plano. Queria voltar para o Hospital Santa Terezinha, mas não como Nadine Souza, a menina abusada em quem ninguém acreditou. Queria entrar como uma profissional competente, alguém que pudesse observar de perto o Dr. Oliveira, reunir provas concretas e, finalmente, expô-lo pelo que realmente era. Achei que ela tentaria me dissuadir, dizer que era perigoso, que eu deveria seguir em frente e não olhar para trás. Mas a irmã Conceição apenas assentiu seriamente. "Sabia que você voltaria para enfrentar seus demônios. Só tome cuidado para não se tornar um deles no processo." A transformação começou pela aparência. Cortei o cabelo bem curto, diferente da trança comprida que usava na adolescência. Foi nessa época que apareceu esta mecha branca na frente, de um dia para o outro, como se o estresse tivesse marcado fisicamente o que eu estava prestes a fazer. Mudei meu nome nos documentos.
Em vez de Nadine Souza, passei a usar meu nome do meio, Mariana. Mariana Carvalho soava como outra pessoa, alguém que nunca havia sido vítima, que não carregava o peso do passado. Consegui alterar alguns documentos com a ajuda de contatos que tinha feito no Rio. Nada grave, apenas o suficiente para pagar qualquer conexão entre a enfermeira Mariana Carvalho e a paciente Nadine Souza, que tinha sido internada anos antes. Criei um histórico profissional convincente, com referências de um hospital pequeno do interior, onde supostamente tinha trabalhado depois da formatura. A parte mais difícil foi me preparar psicologicamente para retornar àquele lugar. Passei semanas ensaiando em frente ao espelho como reagiria ao ver o Dr. Oliveira novamente, como manteria a compostura, como esconderia o ódio e o medo que ainda sentia. Precisava parecer apenas mais uma enfermeira competente, talvez um pouco tímida, mas não alguém com uma missão pessoal de justiça. A entrevista de emprego foi menos complicada do que esperava. O hospital estava sempre precisando de enfermeiras qualificadas, e minhas notas e referências eram excelentes. A diretora de enfermagem, uma mulher diferente da que trabalhava lá no meu tempo de paciente, pareceu impressionada com meu conhecimento técnico. As rédeas nas mãos e o apoio dele, comecei o trabalho que se tornaria meu legado. Nossa primeira iniciativa foi criar o Centro Integrado de Apoio a Vítimas de Abuso, o primeiro do Nordeste especializado nessa área. Ocupamos justamente o andar onde ficava a UTI, que tinha sido o cenário dos abusos do Dr. Oliveira. Era uma forma de ressignificar aquele espaço, transformar um lugar de dor em centro de cura. Reunimos uma equipe multidisciplinar, médicas, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, muitas também sobreviventes de algum tipo de violência. Um hospital deve ser o lugar mais seguro do mundo para qualquer pessoa vulnerável, eu repetia nas reuniões com a equipe. Não era só discurso bonito. Implementamos protocolos rígidos de proteção, nenhum exame em paciente semiconsciente sem a presença de 2 profissionais, câmeras nos corredores e áreas comuns, direito de denúncia com investigação imediata de qualquer suspeita, sistema de acompanhante garantido para pacientes que não tinham família presente. Parece óbvio hoje, mas naquela época, em plenos anos 70, era revolucionário. O programa que mais me orgulha foi o de bolsas de estudo para jovens órfãs. Batizei de Projeto Renascer, mas todos chamavam de as meninas da Dona Nadine. Identificávamos jovens em situação vulnerável, órfãs, institucionalizadas, de famílias sem recursos, e oferecíamos formação completa em enfermagem, com moradia, alimentação e uma pequena ajuda de custo. Em troca, elas trabalhavam meio período no hospital depois de formadas, pelo menos por 2 anos. Muitas permaneciam muito mais tempo, tornando-se profissionais excepcionais. Quando algum médico mais tradicional, daqueles da antiga escola, que acreditavam que o jaleco branco concedia privilégios especiais, questionava minhas mudanças, eu respondia sempre da mesma forma. Doutora Oliveira queria poder sobre os corpos. Eu quero poder para mudar o sistema. E assim, gradualmente, fomos transformando não só o Hospital Santa Terezinha, mas criando um modelo que outros hospitais começaram a adotar. Não posso dizer que foi fácil equilibrar a administração do hospital com a reconstrução do meu casamento. Depois do choque inicial e do luto pelo pai, Marcelo passou por uma fase de raiva, não direcionada a mim, mas a situação toda. Por que não confiou em mim desde o início? Ele perguntava. Como explicar que confiar era um luxo que eu não podia me permitir, que tinha vivido décadas com medo de não ser acreditada? Aos poucos, porém, fomos reconstruindo os laços da nossa relação. Sessões de terapia ajudaram. Primeiro cada um individualmente, depois juntos. A terapeuta, DRA. Marta foi fundamental para nos ajudar a compreender que podíamos construir algo novo e genuíno a partir dos fragmentos. Os 2 foram vítimas do mesmo homem de formas diferentes, ela dizia. Agora podem ser parceiros na cura. Uma das decisões mais difíceis foi sobre ter filhos. Biologicamente eu podia. Os médicos afirmavam que não havia impedimento físico, apesar dos traumas, mas algo dentro de mim resistia.
A ideia de gerar uma vida no mesmo corpo que tinha sido violado me causava pânico. Tinha pesadelos com isso. Acordava ensopada de suor no meio da noite. Marcelo, com uma sensibilidade que sempre me surpreendia, foi quem sugeriu: por que não adotamos? Existem tantas crianças precisando de família quanto nós precisamos de filhos. Nossa primeira filha, Clara, chegou aos 5 anos de uma instituição do interior. Tinha olhos grandes e assustados, desconfiados de adultos depois de abandonos sucessivos. 2 anos depois, veio Lucas, com apenas 2 anos, resgatado de uma situação de negligência grave. Formar família com crianças que também carregavam suas próprias feridas foi uma forma de cura que nenhuma terapia poderia proporcionar. Víamos nos filhos o mesmo que víamos um no outro: a possibilidade de recomeçar, de construir beleza a partir da dor. Os pesadelos nunca desapareceram completamente. Ainda hoje, quase 50 anos depois, às vezes acordo no meio da noite, sentindo o cheiro de antisséptico, ouvindo o bip do monitor cardíaco, sentindo as mãos frias do Dr. Oliveira. A diferença é que aprendi a transformar esse terror em motivação. Cada pesadelo se convertia em mais determinação para proteger outras pessoas de passar pelo que passei. O medo se transformou na minha maior força. O Dr. Oliveira passou mais de 20 anos na prisão. Tentou recursos, subornos, de tudo para sair antes, mas as provas eram irrefutáveis. Quando soube que ele estava doente, com câncer em estágio terminal, fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Fui visitá-lo na penitenciária. Não por compaixão ou perdão, nunca cheguei a esse ponto, mas por uma necessidade visceral de encerrar aquele capítulo olhando nos olhos dele. O homem que encontrei não era nem sombra do monstro dos meus pesadelos. Velho, encolhido, calvo, trêmulo. O câncer tinha consumido até seus ossos. Quando me viu, os olhos embaçados se arregalaram em reconhecimento. Você, ele murmurou com voz fraca. Veio ver o fim? Fiquei de pé diante dele. Não me permiti sentar. Vim ver que você não tem mais poder sobre mim. Nunca mais teve, desde o dia que decidi transformar o que você fez em algo maior que nós dois. Ele tentou dizer algo, talvez se desculpar, talvez se justificar. Não importava. Ergui a mão, interrompendo. Não vim ouvir você. Vim apenas dizer que aquela menina de 15 anos finalmente está livre, e você vai partir deste mundo sabendo que seu legado foi destruído e reconstruído pelas mãos de uma de suas vítimas. Saí sem olhar para trás. Ele faleceu 3 semanas depois, sozinho numa enfermaria do presídio. Não senti alegria nem tristeza, apenas a certeza de que um ciclo tinha se fechado. Com o tempo, percebi uma verdade que tento transmitir para todas as mulheres que atendemos no centro. A vingança é um prato que se come frio, mas a justiça é uma refeição completa que alimenta não só quem foi ferido. A vingança olha para o passado, a justiça constrói o futuro. Minha busca pessoal por justiça tinha sido importante, necessária até, mas o que realmente transformou minha dor em propósito foi criar sistemas que protegessem outras pessoas, que dessem voz a quem não tinha. O caso do Dr. Oliveira estabeleceu um precedente importante. Depois dele, outros médicos abusadores começaram a ser denunciados e processados em Recife e em todo o Nordeste. Mulheres que por décadas tinham guardado silêncio encontraram coragem para falar. Hospitais, clínicas e consultórios passaram a ser mais vigiados, mais transparentes. A sociedade recifense, tão tradicional e hierárquica, começou a questionar a autoridade absoluta dos médicos. Não aconteceu da noite para o dia, claro. Foram décadas de mudança gradual, mas consistente. O tempo é o melhor remédio, mas também o melhor revelador, minha avó dizia. O tempo provou a verdade dessa frase. Os mesmos médicos que viravam a cara para mim nos corredores do hospital, depois do escândalo, começaram a me respeitar quando viram os resultados do meu trabalho. As famílias que cochichavam quando eu passava na rua, eventualmente mandavam suas filhas para o programa de formação que criei.
O impacto das ações contra o Dr. Oliveira gradualmente apagou seu nome da memória coletiva, enquanto o centro que criamos tornou-se referência nacional. Carreguei aquela menina de 15 anos comigo por toda a vida. Nos momentos de dúvida, de cansaço, de quase desistência, eu conversava com ela. Olha o que conseguimos, dizia para mim mesma, para aquela versão jovem e ferida de mim. Olha quantas outras nós salvamos. Hoje, aos 74 anos, sinto que finalmente ela descansa. Não está mais alerta, com medo, escondida dentro de mim. Está em paz, sabendo que sua dor não foi em vão. O reconhecimento formal veio com o tempo, embora nunca tenha sido meu objetivo. O Hospital Santa Terezinha tornou-se referência em humanização do atendimento. Recebemos prêmios do Ministério da Saúde, visitas de comitivas internacionais, reportagens em revistas especializadas. Em 1985, ganhei a Medalha do Mérito Médico, a primeira enfermeira a receber tal honraria. Em 2015, o hospital foi eleito melhor do Nordeste em satisfação do paciente. Mas o reconhecimento que mais me toca é ver as pacientes me chamando de anjo da guarda, sem fazer ideia da minha história completa. Muitas não sabem que a administradora séria de cabelo grisalho já foi uma menina abusada naquele mesmo hospital. Não sabem que a política rigorosa de proteção às pacientes nasceu do sangue e lágrimas de uma adolescente que ninguém quis ouvir. Talvez seja melhor assim. Quero que me vejam pelo que construí, não pelo que sofri. Hoje olho com estranheza para as fotos nos corredores do hospital, aqueles mesmos corredores onde um dia me arrastei sangrando. Fotos dos meus netos brincando na festa de Natal da pediatria. Amanda, a filha da Clara, com seu jaleco branco de mini-médica no Dia das Crianças. Pedro, filho do Lucas, desenhando na sala de espera que decoramos com tema de fundo do mar. Essas crianças correm sem medo pelos mesmos espaços que um dia foram cenário do meu pesadelo. Isso, mais que qualquer prêmio ou reconhecimento, é minha maior vitória. A Faculdade de Enfermagem das Irmãs Franciscanas, onde estudei, agora tem uma sala de aula com meu nome. Quando fui à cerimônia de inauguração, não consegui conter as lágrimas. Lembrei da irmã Conceição, já falecida, que tinha sido a primeira pessoa a acreditar em mim. Conhecimento é poder, ela dizia, e estava certa. Foi o conhecimento que me deu as ferramentas para lutar, para transformar, para reconstruir. O tempo vai passando e agora, na varanda da minha casa, sentada nesta cadeira, contemplando o mar de Recife, reflito sobre o quanto mudamos e o quanto ainda falta mudar. Os abusos não acabaram. Ainda recebemos vítimas no centro todos os dias, mas agora elas têm voz, tem quem as escute, tem caminhos de cura que não existiam antes. Às vezes me pergunto se teria encontrado forças para continuar se soubesse lá no início quão difícil seria, o quanto custaria. Acho que sim, porque no final não era só por mim, era por todas nós. Sabe, minha filha Clara às vezes pergunta como consegui sobreviver a tantas adversidades e ainda assim ter amor para dar, ter energia para lutar pelos outros. A resposta que ofereço é simples: somos mais fortes do que imaginamos. Quando a dor parece insuportável, quando o fardo parece pesado demais, descobrimos reservas de força que nem sabíamos que existiam dentro de nós. As marcas e cicatrizes que carregamos não são apenas lembretes do que sofremos, são medalhas do que superamos. Passo a mão nas manchas de vitiligo que se espalharam pelo meu corpo ao longo dos anos. Começaram pequenas depois do trauma e cresceram com o tempo, como se meu próprio corpo estivesse contando uma história que minha voz não podia. Por muito tempo, tentei esconder essas manchas, envergonhada. Hoje as exibo como quem mostra um mapa da própria jornada. São minhas marcas de batalha, digo aos netos quando perguntam. A mecha branca no meu cabelo que apareceu quando decidi retornar ao hospital e enfrentar meus demônios é outra marca visível do invisível. Podia ter tingido, disfarçado, como muitas mulheres fazem. Preferi mantê-la como lembrete diário ao me olhar no espelho. Enfrentei o pior e sobrevivi. Não tenho mais medo de mostrar as marcas que a vida deixou em mim. No ano passado,
Fui convidada para dar uma palestra na Faculdade de Medicina. Tema: Ética médica e relacionamento com pacientes. Fiquei em dúvida se contaria minha história completa ou apenas falaria como administrador hospitalar. No final, decidi ser completamente honesta. Aqueles jovens de jaleco branco precisavam ouvir da boca de alguém que sobreviveu o que o abuso de poder pode causar. Quando terminei de falar, houve um silêncio profundo, seguido de uma ovação de pé que durou vários minutos. Muitos estudantes vieram me abraçar depois, alguns chorando. A senhora mudou minha forma de ver a medicina, um deles disse. Esse é o poder da palavra dita no momento certo. Uma história compartilhada pode mudar uma mente, que muda uma atitude, que salva uma vida. O silêncio protege os agressores. A palavra liberta as vítimas. Por isso falo, por isso conto, por isso divido essa dor que já foi só minha, mas agora pertence a um propósito maior. Este hospital que ajudei a transformar será meu legado quando eu partir, mas espero que meu verdadeiro legado seja menos tangível e mais duradouro. A coragem que inspirei em outras mulheres para romper o silêncio, para acreditar que sua voz importa, que sua dor importa, que sua cura importa. Se consegui isso, então aquela menina de 15 anos que sofreu num leito de hospital não passou por tudo aquilo em vão. Se consegui isso, transformei verdadeiramente o veneno em remédio. Eu sou Nadine de Souza Carvalho, e está a história de como transformei a dor em propósito, de como usei as mesmas mãos que um dia tremeram de medo para curar e para mudar. Se você acredita que histórias como a minha precisam ser ouvidas, que o silêncio só protege quem faz o mal, inscreva-se no canal Vozes que Transformam. Existem muitas de nós, por esse Brasil afora, carregando cicatrizes que se tornaram forças, esperando apenas uma oportunidade de falar para que outras não precisem sofrer em silêncio como sofremos.